Boa noite, veja no Brasil TV desta sexta-feira, dia 20 de setembro. Operação da Polícia Federal investiga a quadrilha que bota fogo no Pantanal para criar gado. Bandidos da favela da Maré, no Rio, rendem motorista de caminhão e roubam carga de cerveja. Polícia Militar entra na Universidade do Estado do Rio de Janeiro para retirar alunos que ocupam o local há um mês. E ainda, o Ministério da Saúde vai trocar a vacina contra a poliomielite de gotinhas por uma injetável. Agora, no Brasil TV. A Polícia Militar entrou hoje na Universidade do Estado do Rio de Janeiro para retirar alunos que ocupam um local há um mês. A Gabriela Moreira traz as informações. A gente fala de um dos acessos à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nesse momento eu vou mostrar para vocês aqui um ônibus da Polícia Militar. Ele tem 4 pessoas dentro. Uma delas é o deputado federal Glauber Braga. Tem 3 estudantes, segundo quem acompanhou a detenção. Segundo a Polícia Militar, eles estavam resistindo às negociações de desocupação do prédio. Segundo os próprios detentos, eles apenas acompanhavam e tentavam negociar. O que acontece aqui? Desde 13 de agosto, um grupo de estudantes está se manifestando, ocupando o campus Maracanã da UERJ. Eles pleiteiam nova divisão, novos critérios para concessão de bolsas a pessoas de baixa renda, que foram alterados. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, durante essa negociação, alterou. Pessoas que haviam perdido R$700 de auxílio já voltaram a receber 500, mas isso não foi suficiente para a desocupação. Há uma decisão da Justiça para que os estudantes desocupem o prédio. Ela não foi cumprida ontem e hoje a Polícia Militar entrou com um batalhão de choque. A gente tem imagens para mostrar para vocês. Houve muito tumulto na entrada. Inicialmente estava pacífico, mas depois, quando o batalhão de choque entrou, alguns estudantes tentaram entrar junto com eles, estudantes que estavam acompanhando do lado de fora. Houve disparos de bombas de efeito moral. Manifestantes atearam fogo em alguns pneus por aqui, interrompeu o trânsito, teve muita correria. Ainda no Rio, a Polícia Civil investiga uma tentativa de assalto a um caminhão que transportava cerveja. O motorista foi rendido por homens em 3 motos e levado para o Complexo da Maré. A gente é refém todos os dias. Todo dia um caminhoneiro é assaltado. É um jogo de gato e rato. O desabafo é do motorista de 61 anos que dirigia a carreta e foi rendido por criminosos por volta das 5 da manhã na Avenida Brasil. José Guilherme de Souza levava uma carga de cerveja da Ambev em Campo Grande, na zona oeste do Rio. O destino era o Porto do Rio, um trajeto de cerca de 50 quilômetros. Mas a viagem foi interrompida por criminosos armados na altura de Bom Sucesso. Me pegaram ali embaixo da linha amarela, onde tem um posto da polícia ali. Eu tive que subir e fui lá pra dentro. Mandaram você entrar? Mandou, me levaram, só escoltando. Eram 3 motos. O motorista foi obrigado a levar a carreta para a comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, onde criminosos começaram a descarregar as caixas de cerveja. O Globocop sobrevoava a região no momento da ação. A movimentação dos bandidos chamou a atenção do repórter Genilson Araújo. Essa carreta transportando o container está parada, várias pessoas descarregando a carreta e detalhe, né, no ritmo frenético, na velocidade muito grande, e nós já vimos homens armados dando segurança à descarga desse veículo aí, né? O assalto à carga aconteceu numa garagem de ônibus abandonada a apenas 3 quadras da Avenida Brasil. Minutos depois do flagrante, o grupo que roubava a carga começou a fugir da área correndo. Entre as pessoas, 2 bandidos armados com fuzis. Olha só, a gente vê que a carreta está saindo agora, olha só, a carreta está saindo agora, está manobrando aí nessa antiga garagem de ônibus aqui no Complexo da Maré, né? Aparentemente é conduzida pelo motorista mesmo, porque devido à habilidade com que ele está manobrando ali, ao que parece é um motorista, imagine o pavor. Ele saiu da favela com a carreta e pediu ajuda a policiais militares na Avenida Brasil. Em seguida, sob a escolta dos agentes, veio para a Delegacia de Bom Sucesso, onde prestou depoimento. A Polícia Civil agora tenta identificar os assaltantes. Por volta das 8 da manhã, um blindado da Polícia Militar entrou no Complexo da Maré. Os policiais estão tentando agora lentamente, né, com blindado, progredir ali na área, ali pela rua 29 de julho, que é a rua da garagem desativada de ônibus, onde criminosos estavam descarregando uma carga de cerveja.
A carga, avaliada em R$ 75 mil, foi recuperada logo depois pelos policiais militares. Não foi a primeira vez que o motorista passou por isso. Eu vou rodar outras vezes. Eu fui roubado, mas não conseguiu levar a carga, por isso chegou e conseguiu intervir. A gente está no trabalho e, infelizmente, é isso. 61 anos trabalhando e a gente passa por esse tipo de coisa. Mas a gente tem que trabalhar, senão não paga a conta. A Polícia Federal deflagrou hoje no Maranhão uma operação contra fraudes em benefícios do INSS. O repórter Marcos Barbosa tem os detalhes. As investigações da Polícia Federal tiveram início no ano passado e descobriu esse esquema criminoso que fraudava benefícios previdenciários na cidade de Caxias, que fica a 367 quilômetros de São Luís. Os investigados se passavam por pessoas que já morreram e recebiam valores de benefícios previdenciários. O grupo agia tanto na falsificação de documentos quanto na manutenção de benefícios previdenciários. Segundo a Polícia Federal, eles faziam provas de vida, além também de saques indevidos, causando danos aos cofres públicos. Hoje pela manhã, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um dos suspeitos e apreendeu documentos que serão analisados. Houve também a quebra do sigilo telefônico a fim de identificar novos envolvidos. Os crimes relacionados possuem penas máximas que podem chegar até 17 anos de prisão. Marcos Barbosa, de Codó, para o Brasil TV. Obrigado, Marcos. Um vereador de Cuiabá, no Mato Grosso, foi preso hoje numa operação da Polícia Federal que investiga o envolvimento de agentes públicos com uma facção criminosa. Foi preso hoje de manhã o vereador por Cuiabá, Paulo Henrique, do MDB, que é candidato à reeleição. A Operação Publicare foi deflagrada hoje pela FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso, composta pelas polícias Federal, Rodoviária Federal, Civil e Militar. O objetivo da operação é combater um núcleo da organização criminosa Comando Vermelho, formado por servidores públicos. De acordo com a investigação, o grupo colaborava com membros da facção criminosa na lavagem de dinheiro por meio da realização de shows e eventos em casas noturnas de Cuiabá. São 70 policiais que atuaram desde as primeiras horas da manhã no cumprimento a 15 medidas cautelares. Entre elas, 7 mandados de busca e apreensão, o sequestro de 6 veículos e um imóvel, além do bloqueio de contas bancárias. A Operação Publicare é um desdobramento da Operação Ragnatela, deflagrada em junho desse ano, quando a FICO desarticulou um grupo criminoso que teria adquirido uma casa noturna em Cuiabá pelo valor de R$ 800 mil. Segundo a polícia, a conta foi paga em espécie, com lucro de atividades ilícitas. A partir de então, os suspeitos passaram a realizar shows de artistas nacionalmente conhecidos, custeados pela facção criminosa e promotores de eventos. A investigação apurou que os criminosos contavam com o apoio de agentes públicos responsáveis pela fiscalização e concessão de licenças para a realização dos shows sem a documentação necessária. Ainda de acordo com a polícia, o vereador, que foi preso em casa e que já havia sido alvo na primeira fase da operação, atuava em benefício do grupo na interlocução com os agentes públicos, recebendo em contrapartida benefícios financeiros. Entre os crimes investigados estão de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E uma operação da Polícia Federal investiga os incêndios criminosos no Pantanal. Várias pessoas são suspeitas de invadir e botar fogo em área do governo federal para criar gado. Do alto, é possível ver a dimensão da área da União que, segundo a Polícia Federal, foi invadida, queimada e desmatada para a criação de gado no Pantanal, em Corumbá. De acordo com a investigação, os criminosos destruíram uma área de 6.419 hectares. Equipes da Polícia Federal, do IBAMA e da IAGRO, Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, estiveram na fazenda. No local, os agentes encontraram armas e munições. Hoje, os policiais cumpriram 7 mandados de busca e apreensão e um suspeito foi levado para prestar depoimento. Essa é a primeira operação feita pela PF durante as investigações dos incêndios no Pantanal, depois da criação de um comitê de crise em junho. A Polícia Federal aponta para a existência de 2.100 cabeças de gado nessa área da União onde os criminosos atuavam e instalaram uma fazenda, mas estima que esse número chegue a 7.200 em todo o período investigado.
Os danos causados pelo grupo passam dos 220 milhões de reais. Nós vimos que era uma terra preservada até os idos de 2020. 2020 ela sofre uma grande queimada e aí depois ela vem sendo explorada com o manejo de gado. E que esses indivíduos, a um só tempo, praticaram o crime ambiental de incêndio e de grilagem de terra. Então, Terra da União foi incendiada e depois explorada com o manejo de gado. A investigação quer agora identificar os responsáveis pelos incêndios que já destruíram quase 2 milhões de hectares no Pantanal. 1,5 milhão só em Mato Grosso do Sul. Nós temos a convicção que todos esses incêndios são provocados pelo homem. Então nós não acreditamos que razões outras possam dar origem ao fogo. É sempre o homem. E com o uso da tecnologia esperamos chegar à responsabilização de novas personagens. Um levantamento da Coalizão Brasil Clima, usando dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aponta que das 10 cidades que concentram os incêndios no país em 2024, Corumbá é a única fora da Amazônia e a terceira nesse ranking. São 4.766 focos neste ano. Para o responsável pelo estudo, falta punição. Efetivamente acabar com a impunidade. Muitos desses incêndios são incêndios criminosos e as pessoas precisam ser identificadas e responsabilizadas criminalmente pelos danos que estão provocando. Em Goiás, há 3 dias, os bombeiros estão trabalhando para combater um incêndio na Serra dos Pirineus, que é uma área de proteção ambiental. O fogo se espalha rapidamente e consome a vegetação do Parque Estadual da Serra dos Pirineus, em Pirinópolis, no interior de Goiás. Cerca de 30 bombeiros trabalham para conter o avanço das chamas e salvar animais que estão em risco. O incêndio já destruiu 1.500 hectares. A polícia investiga se foi uma ação criminosa. Essa queimada, sem sombra de dúvida, é uma das piores, né? O nosso trabalho hoje vai ser para segurar a frente dessa linha que está deslocando em direção à cidade de Pirenópolis, né? Em apenas 3 dias, o fogo já transformou em cinzas 60% do Parque Estadual dos Pirineus. E ainda existe risco de novos focos. As formações rochosas atraem turistas e pesquisadores de todos os cantos do país. O parque também abriga cachoeiras e nascentes responsáveis pelo abastecimento da região. Agora, os bombeiros lutam para que o fogo não chegue à Capela da Santíssima Trindade, no pico da serra, a 1.300 metros acima do nível do mar. Um lugar histórico e sagrado para os moradores da região. Esse é um ponto extremamente representativo aqui do Parque Estadual dos Pirineus. Infelizmente, ele foi afetado num incêndio anterior. Então tivemos alguns danos ali na escadaria de acesso. O parque teve uma área muito grande afetada, as principais áreas turísticas do parque foram afetadas, então realmente não temos condição de receber nenhum visitante nesse momento. O Ministério da Saúde vai acabar, a partir de novembro, com a vacina contra a poliomielite em gotinhas. As doses de reforço vão ser trocadas por uma injetável. Hoje, as crianças com menos de 5 anos de idade que vão ao posto vacinar contra pólio recebem 3 doses da vacina injetável, aos 2, 4 e 6 meses de vida, e mais 2 doses de reforço com a vacina oral, a da gotinha, aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Mas a partir de 4 de novembro, o Ministério da Saúde decidiu fazer uma mudança que já tinha sido anunciada no ano passado e que atende recomendações da Organização Mundial da Saúde. O Ministério vai substituir as 2 doses de gotinhas da vacina oral contra a poliomielite por uma dose de vacina injetável. Então, o que muda é o reforço da vacina, que será feito em dose única, apenas aos 15 meses. As evidências científicas mostram que essa versão injetável aumenta a segurança da vacina. Esse movimento de substituição ele acontece no mundo todo, vários países já fizeram isso. E nós estamos substituindo para uma vacina que ela tem uma outra plataforma, ela é de vírus inativado, ela tem um bom desempenho em segurança e ela também funciona muito bem na proteção. Mesmo com a mudança, o personagem Zé Gotinha vai continuar nas campanhas para estimular a vacinação. A poliomielite é uma doença causada por um vírus e pode levar à paralisia muscular, principalmente das pernas. Há 34 anos, graças à vacina, o Brasil conseguiu erradicar a pólio. Por isso a importância de se imunizar. No ano passado, a vacinação contra a pólio ficou abaixo da meta de 95% do público-alvo.
Não pode dar bobeira e não importa a forma, o importante é se proteger. Mas olha só, uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Municípios revelou que faltam vacinas para crianças em todo o Brasil. A Graciane não descuida da carteirinha de vacina dos filhos. A proteção contra a gripe era a única que estava faltando. Sempre em dia, né? Porque tem que proteger contra as doenças, né? A gripe, que está agora bastante, né? Para ajudar, né? Na prevenção. Apesar das campanhas que incentivam a imunização das crianças, encontrar algumas vacinas não tem sido fácil. Nessa unidade de saúde em Colombo, tem 2 tipos em falta. A da varicela já há algum tempo que está em falta ou vem numa quantidade menor. A febre amarela até então estava normalizado, agora que teve uma baixa, né, recebemos um pouco menos de dose. Fora isso, demais vacinas estão todas em estoque para ser feitas. Levantamento feito pela Confederação dos Municípios em 2.415 cidades no Brasil mostra que a maioria tem enfrentado problemas com o baixo estoque ou a falta de alguns imunizantes. Segundo a pesquisa, quem procura as unidades de saúde não encontra principalmente as vacinas contra a varicela, Covid e meningo C. E o Paraná é o terceiro com o maior número de municípios desabastecidos. O Ministério da Saúde é responsável por comprar as vacinas que fazem parte do Programa Nacional de Imunização e reconhece que há problemas no fornecimento de mais de 10 vacinas. Dos 13 imunizantes em que a situação é mais crítica, o Ministério da Saúde publicou um documento em que recomenda a substituição temporária por vacinas equivalentes para garantir a proteção das crianças. A Secretaria Estadual de Saúde do Paraná diz que tem recebido apenas 20% do necessário desses imunizantes e está seguindo a recomendação que indica que para a proteção contra a varicela deve ser aplicada a tetraviral, que previne também contra sarampo, cachumba e rubéola. Crianças que precisam da DTP contra a difteria, tétano e coqueluche podem ser vacinadas com a pentavalente, que oferece proteção também contra a hepatite B. Já a da meningite pode ser substituída pela meningocócica ACWY. O presidente da Sociedade Paranaense de Pediatria tranquiliza os pais e explica que as vacinas indicadas para a substituição são igualmente seguras. Não existe risco algum, porque as vacinas que estão sendo substituídas, elas que estão chegando para a população, são vacinas que conferem uma proteção ainda maior. Então, o importante para a população é ir às unidades básicas e realizar a vacina que está sendo disponível. Eu sempre falo para os pais que não existe vacina para doença que não mata. Então, temos que vacinar sim. Mas em algumas unidades de saúde não tem nem a vacina padrão e nem a substituta. Ou a gente faz a tetraviral, que é a varicela junto com a VTV, que ela já vem numa vacina só, né? Ou a gente faz a VTV mais a varicela separada. Então, neste momento, a gente não tem nem a tetraviral e nem a varicela. Então, assim que a gente recebe ou uma ou outra, nós chamamos as crianças para fazer a vacinação. Mais uma informação, a vacina contra a Covid não tem substituta. Nesse caso, a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná recomendou que os municípios organizem os locais de vacinação para não haver desperdício dos frascos. O Ministério da Saúde disse em nota que está trabalhando para regularizar os estoques de todas as vacinas que estão em falta no país. No Maranhão, um paciente internado na UTI de um hospital público de São Luís realizou o sonho de conhecer o mar. As ondas pertinho do calçadão e o vento forte foram as boas-vindas. Cenário que Carlos, internado desde o início do mês por causa de uma insuficiência respiratória, desejava conhecer. De ambulância, o jovem de 21 anos que tem síndrome de Down e é do interior do Maranhão chegou à praia de São Marcos. Realizando esse sonho dele, que ele sempre falava de conhecer o mar. Inclusive, ele estava combinando com o irmão dele, antes dele adoecer, que iriam no final do ano. O desejo de conhecer o mar foi revelado por Carlos durante o atendimento com uma equipe de psicólogos que faz o tratamento sempre humanizado no hospital.
A mãe acompanha dentro da UTI o processo todo e a gente tenta sempre trazer a família para dentro do hospital para trabalhar essa humanização, para não ter esse rompimento de vínculo. Na UTI de um hospital público de São Luís, Carlos tem um quadro estável, mas que precisa de atenção. Atender alguns desejos ou pedidos pode ajudar e muito na recuperação dele. Olhar o doente não só do ponto de vista biológico, mas psicossocial e todos os seus valores e desejos. De volta com o Brasil TV, o inverno está acabando. E o que a gente pode esperar da primavera? Os galhos secos começam a dar espaço para as folhas verdes e as cores vibrantes das flores. A natureza já anuncia. A primavera vai começar. Espero que chova um pouco e dê uma aliviada, porque o ar está muito seco, está muito ruim de respirar. E hoje a caminhada no parque estava incrível, o ar estava super leve, dava para sentir o cheiro das flores, estava maravilhoso. Oficialmente, a nova estação chega às 9h44 da manhã do próximo domingo, 22 de setembro. Mas as mudanças no tempo já estão acontecendo. Em comparação ao inverno, uma mudança até bem significativa, porque é na época da primavera que a gente espera o retorno de chuvas no estado. Com o aumento da umidade e as mudanças na temperatura, muitas flores começam a desabrochar. A estação mais colorida do ano deve amenizar as últimas semanas de estiagem no Paraná. O tempo mais chuvoso é típico dessa estação. E segundo os meteorologistas, essa deve ser uma característica principal nas primeiras semanas da primavera 2024. Mas o Laninha, que tornou o inverno desse ano ainda mais seco, ainda pode impactar nos próximos meses. Há uma intensificação da Laninha ao longo da estação de primavera. Então os impactos dela são esperados mais para o fim da estação, ou seja, lá para dezembro, na transição para o verão. O verão, sim, será mais impactado do que propriamente a primavera. Nessa época agora a gente espera que as chuvas tragam um ar mais puro, uma qualidade de vida melhor e principalmente agora, chegando a primavera. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h40 da noite, hora de Brasília. Para você, uma ótima noite e um excelente fim de semana. Tchau, tchau.